Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto da irmã Auriesdra de Moraes. Ela escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O texto se chama Seja Praticante da Palavra de Deus. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ler tudinho junto com os irmãos e depois contar aquilo que eu entendi. Então é fundamental, irmãos, que vocês se lembrem que eu não escrevi o texto e que nem sempre aquilo que eu entendi possa manifestar tudo aquilo que a irmã Auriesdra quis dizer. Mas o mais importante, irmãos, o fundamental é que os irmãos estejam agarrados aqui, ó, na palavra de Deus, né? Que tudo o que eu disser, que vocês possam realmente conferir com a Bíblia, para ver se realmente as coisas estão daquele jeito e eu não estou falando nada que não seja bíblico, tá bom, irmãos? Então, é importante, sim, a gente ler o texto da irmã, é importante, sim, os irmãos ouvirem aquilo que eu entendi, mas o fundamental, a única coisa que deve realmente ficar no coração dos irmãos é aquilo que a palavra de Deus diz, tá bom? Bem, o nosso texto hoje está lá em Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 27. Eu vou ler com os irmãos, tá bom? Diz assim: ouvir e praticar. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e toda maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder de salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir as palavras, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho e aí vê a si mesmo. Mas, assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Senhor Jesus, que tu possas abençoar este nosso estudo, nosso pequeno estudo, para que nós possamos realmente entender aquilo que tu queres falar ao nosso coração. Que nós possamos não só ouvir, não só ler, mas praticar aquilo que tu tens para nós. Fica conosco, Pai. Fica conosco, Jesus Cristo. Espírito Santo nos esclareça. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, a irmã Auriesdra de Moraes, que foi quem escreveu esse texto, ela escolheu o versículo 22 para ser o versículo-chave, que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, ela começa comentando que o conhecimento se multiplicou muito, né? Assim, muita coisa que a gente não tinha acesso, agora passamos a ter. Isso é uma coisa que o profeta Daniel já tinha previsto lá em Daniel 12, versículo 4. Diz assim, ó: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. E nós estamos neste tempo, né, em que o conhecimento é rápido, ele é transmitido de um para outro, a gente tem acesso a todas as informações na internet, nos meios de comunicação, enfim. Então, realmente, o conhecimento já se multiplicou e tem se multiplicado a cada dia. E a gente vai o quê? Conhecendo muitas coisas, mas nem a tudo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente aprende, a gente precisa obedecer. Não. Nós temos que avaliar se isso aí tem a ver
com o que a palavra de Deus está dizendo. Então, a palavra de Deus é muito diferente de qualquer conhecimento que a gente tem por aí, né? A palavra de Deus, sim, ela deve ser ouvida, lida, escutada, né? E a gente deve obedecer. Aí sim, a gente tem que praticar. É fundamental. Porque não adianta só ler a palavra, né? E não adianta só repetir o que está nela, porque até o papagaio pode repetir, né? O que nós temos é que praticar, que as pessoas possam ver em nós o reflexo de Jesus Cristo. Que as pessoas possam falar, nossa, como você é uma pessoa especial. Aí você vai poder dizer, não, é porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu leio a Bíblia, eu leio o que o Pai está me dizendo e pratico. Essa é a diferença de uma pessoa que não está nem aí, né? Então, o nosso dever é obedecer. Então, no texto da nossa meditação, que a gente acabou de ler, nós somos exortados a praticar a palavra de Deus. Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, não é só para ouvir, né? Mas para colocar em prática, né? Quantas vezes estamos há tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, mas a gente não leva a sério os seus ensinamentos? É engraçado, né? Parece que ela não faz mais efeito em nós. A gente ouve e continua fazendo as mesmas coisas. É como diz a própria palavra, a gente acaba ficando com a mente cauterizada, né? O coração cauterizado, como se realmente não se importasse com aquilo que o Senhor diz, né? Então tem gente, inclusive, que vai ao culto e fala assim, ai, o culto hoje não foi bom, né? Ah, não foi bom não. O pastor não pregou legal, enfim. Só que a gente esquece que o culto não é para nós, o culto é para Deus, né? Nós temos que fazer assim, ouvir aquilo que o responsável por nos trazer a palavra disse, guardar as coisas no coração e praticá-las no dia a dia. Então, Tiago diz aqui que a gente tem que praticar, né? Não é só ouvir. Quantas vezes nós estamos tanto tempo ouvindo a palavra de Deus e não praticamos, e não levamos a sério, e não estamos nem aí. Então, o salmista, no Salmo 119, nos versos 99, ele diz assim, ó. Verso 99. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Então aqui o salmista está dizendo como ele ama a palavra do Senhor, como ele medita dela, como ele pensa na palavra o dia todo. E ele diz que o pensamento dele está sempre ocupado com as coisas do Senhor. Então, ele diz que tem mais entendimento que muitos professores, que muitos mestres. Por quê? Porque ele medita, ele pensa, ele lê aquilo e fala, nossa, como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? A gente tem que ler a Bíblia e sempre perguntando os porquês, né? Senhor, por que eu estou lendo isso? Qual é a aplicação na minha vida? O que isso pode mudar para mim e para as pessoas que estão ao meu redor? Então, não basta a gente conhecer a Bíblia, né? Tem pessoas que já leram a Bíblia e falam assim, eu me orgulho que eu já li a Bíblia não sei quantas mil vezes, eu já decorei não sei quantos versículos, eu sei não sei quantos, a sequência toda da Bíblia. Nossa, irmãos, logicamente que isso tem o seu valor inestimável, né? Porque quer dizer que a pessoa realmente ela dedica o seu tempo a decorar a palavra, a aprender, né? No dia mal, o Espírito Santo vai lembrar ela daquilo que ela decorou, mas o que a gente não pode esquecer é que a gente não pode só saber de cor, nós temos que aplicar, porque senão não faz nenhum sentido. Então, é necessário que a gente pratique, pois é na prática da palavra que a gente tem sucesso na vida. Senão, é só derrota. Uma vez que a obediência conduz à vida, mas a desobediência conduz à morte, né? Quando a gente não obedece a Deus, nós somos levados de despenhadeira abaixo, né? A gente vai entrando num abismo, e como diz a palavra, um abismo chama outro abismo, né? Então, a gente tem que ler e praticar.
A nossa conduta diante do conhecimento que temos vai demonstrar a fé que a gente tem. Se a gente obedece o que a gente lê, escuta e aprende, a nossa fé é viva. Agora, se por outro lado vivemos em desobediência, não fazendo nada daquilo que o Senhor tem para nós e nos pede, isso está dando uma indicação clara que a gente tem desprezo pela palavra e está vivendo como um incrédulo, uma pessoa que não crê em Deus. E viver assim é enganar a si mesmo, né? Você lê a Bíblia, mas não pratica na sua vida. Ninguém nem sabe, né, que você é cristão. Por quê? Porque você não pratica nada do que está na palavra, então vive como se não acreditasse em nada, né? Desprezando a palavra de Deus. Então, é sempre bom lembrar que Deus ama e abençoa cada um dos seus filhos. E o Senhor tem muita alegria quando nós somos obedientes. E nós temos que pedir ao Espírito Santo que sempre nos mostre aquilo que estamos fazendo errado, para nós podermos mudar a rota, fazer diferente, fazer melhor, fazer de forma que agrade o coração do Senhor. E aí, irmã Auriesdra faz uma pergunta que não quer calar e cada um de nós deve responder para si mesmo, né? Como você tem vivido a sua vida com Deus? É uma coisa que você pode responder para você mesmo e ninguém mais. Como você tem agido em relação àquilo que você conhece da palavra de Deus? Você tem realmente colocado em prática ou tem ignorado, tem desprezado? Às vezes a gente ignora a palavra de Deus, não é de propósito, né? Eu vou ignorar a palavra de Deus, mas é que a gente vai deixando para lá, né? E vai deixando de ouvir e aquilo vai ficando cada vez mais distante. E quando a gente vê, a palavra de Deus já não faz mais sentido para nós, né? Então a sugestão você tem que praticar a palavra de Deus, pois só assim, só desse jeito você vai ser bem sucedido. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Conhecer a palavra, conhecer e praticar a palavra de Deus me faz viver melhor. Então, assim, nem sempre é fácil, né, meus irmãos? Mas a gente não pode desanimar, não pode perder este foco. É isso aí. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E é lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.